Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam contigo, meu irmão e minha irmã. Hoje a nossa leitura se concentra em Gênesis, no capítulo 33 e 34. No áudio anterior, em Gênesis, no capítulo 31, Jacó decide retornar à terra de seus pais, ao perceber a hostilidade dos filhos de Labão. Sem avisar o seu sogro, ele parte com sua família e bens. Labão então persegue Jacó, mas após um sonho divino, decide fazer um pacto de paz com ele em Gileade, erguendo até um marco como testemunho. Já em Gênesis capítulo 32, enquanto Jacó se prepara para encontrar Esaú, ele envia presentes para apaziguá-lo e ora a Deus em busca de proteção. Na noite anterior ao encontro, Jacó luta com um homem, que pelo contexto a gente entende ser uma teofania, uma manifestação de Deus em forma de homem ou até mesmo em forma de anjo. E é abençoado, recebendo o nome de Israel, simbolizando sua transformação e a promessa divina. Em Gênesis 33, Jacó reencontra Esaú após anos de separação e medo de vingança. E esse é um capítulo muito bonito, porque Jacó se aproxima humildemente, prostra-se 7 vezes diante de seu irmão. E Esaú, ao contrário do que Jacó temia, corre ao encontro dele e o abraça, demonstrando assim perdão e reconciliação. Jacó oferece presentes a Esaú, que inicialmente recusa, mas depois acaba aceitando. Após o encontro, Esaú retorna a Seir, enquanto Jacó segue para Sucote e posteriormente a Siquém, onde compra um pedaço de terra e ali erige um altar chamando de Deus, o Deus de Israel. Em Gênesis 33, a gente pode entender aqui algumas lições importantes para a gente. Principalmente a relação entre humildade e reconciliação. Jacó demonstrou humildade e prudência ao buscar a reconciliação com Esaú, mostrando que é importante tomar iniciativas pacíficas em relações rompidas. Também vimos o poder do perdão. Esaú surpreende ao perdoar Jacó, demonstrando que o perdão pode superar anos de conflito. E Jacó demonstra muita confiança em Deus. Mesmo com medo, ele confiou em seu Senhor para proteger sua família e conduzir os eventos. Destacamos um costume que era comum entre os povos antigos, lá daquela região, a sétupla prostração. Quando Jacó 7 vezes se prostra diante de Esaú, ele reflete um costume antigo de respeito e submissão. Então, aqueles que desejam se apresentar a reis se apresentam dessa forma também, se prostrando 7 vezes até chegar ao rei. Em Gênesis 34, um dos piores capítulos entre os patriarcas e talvez até da Bíblia, porque Diná, filha de Jacó e Lia, é violentada por Siquém, filho de Amor, príncipe da terra. Siquém deseja casar-se com Diná e Amor propõe então uma aliança entre as famílias. Isso também era um costume antigo e até mesmo vai entrar na lei de Moisés, que um homem, quando ele violenta uma moça, se ele casar-se com ela, pagar o dote, então se estabelece o casamento. Aliás, uma forma muito imperfeita e absurda nos dias de hoje, a gente pensar que uma violência sexual pode fazer com que haja um casamento bem sucedido nessas condições. A gente pode perceber que aquela época era uma época muito bárbara. As relações eram relações terríveis e as mulheres também não tinham nenhum tipo de voz ativa. E o que nós vemos então é que Amor sugere que os israelitas e os siquemitas, a partir dessa aliança entre as famílias, compartilhem terras e recursos. Os filhos de Jacó concordam sob a condição de que todos os homens da cidade sejam circuncidados.
E após o cumprimento dessa condição, Simeão e Levi, irmãos de Diná, atacam a cidade, enquanto os homens estão se recuperando, matando todos e saqueando os seus bens. Jacó reprova a violência, temendo represálias das nações vizinhas. O que nós podemos aprender com esse terrível capítulo? Primeiro, que a justiça deve ser equilibrada. Simeão e Levi responderam à injustiça com violência extrema, que trouxe consequências negativas, inclusive para eles. E isso nos ensina que a vingança pode ser destrutiva. O que a gente vê aqui é que tanto Rubem como Simeão e Levi, eles não são mencionados como uma linhagem real. A linhagem real vai ser a partir de Judá, o quarto irmão. O próprio Davi é conhecido como um herdeiro de Judá. Em Apocalipse, nós percebemos Jesus Cristo como o leão da tribo de Judá. Então, vemos que essa atitude de Simeão e Levi, depois vamos ver uma outra atitude de Rubem, faz com que eles percam, né, esse privilégio de estar lá na linhagem real. Também vemos o cuidado com as alianças impuras. Afinal de contas, né, o que Amor está propondo comprometia a própria separação dos israelitas como povo escolhido, algo que Jacó e seus filhos precisavam evitar. É claro que não da maneira como eles fizeram, mas precisavam evitar. E também a gente percebe, né, o quanto a mulher sofria naquela época e o quanto a mulher também sofre hoje, quando é vítima de violência sexual, violência doméstica, violência de gênero, como nós podemos perceber nos dias de hoje. Agora, um costume que existia naquela época, que o próprio Deus assim estabeleceu como sinal entre os patriarcas, era a circuncisão. E a circuncisão era um sinal de aliança com Deus, que foi um elemento central da identidade israelita. Mas, no entanto, os filhos de Jacó usaram essa estratégia como vingança, distorcendo o seu propósito espiritual. Que Deus nos abençoe a partir dessa leitura e que possamos praticar essas lições preciosas que aprendemos com esses textos.